para esta menina, essa dignidade. Pense bem o que está pedindo. Que diabo de herói você vai ser quando crescer, quando você já começa mentindo assim? Olhando só para o seu próprio rabo, em bom português. Só pensando nas vantagens que tirará com isso, e ainda por cima, invocando a proteção dos deuses para tirar vantagem. A que ponto nós estamos na nossa educação hoje? Pega qualquer moleque hoje. Que paideia é esta, né? Que brilho de educação. Que questionamento. E a criança entende perfeitamente bem. Porque se há uma coisa que a criança entende é de verdade e mentira. Ela sabe muito bem quando seduz, quando mente. Ah, que criança. Freud tem toda a razão, a criança é o pai do homem para isso. Ela não precisa ter cultura nenhuma. Isso é tudo num passo de verniz para esconder a verdade. A criança sabe muito bem seduzir, sabe muito bem enganar, e sabe muito bem o que é verdade. Isso é a educação ética da Ilíada. Agora vocês começam a compreender o seu caráter bíblico, né? Esse terceiro e quarto livros mostram claramente a ilusão que a gente espera que Deus está protegendo. A gente tem Deus hoje, ele tem santo, né? Ah, o meu santo Antônio, o meu santo padroeiro, o meu santo da casa do chapéu vai me proteger. É tão egoísta isso. É tão autorreferente essa busca de proteção. Revela uma covardia em eu assumir o meu destino a cumprir e a minha coragem de que eu preciso sim, para cumprir o meu destino eu vou ter que sofrer. O necessário, não o desnecessário, nada de autoflagelação. Mas não me venha com essas apelações, papai do céu me proteja. Vai fazer uma lição de casa, vagabundo. E deixa o papai do céu em paz, que está muito ocupado com as galáxias. A não ser, por exemplo, uma parteira, que ela, a deusa dela seria Ártemis. Ela vai efetuar um parto, ela pede a bênção de Ártemis para que esse parto seja bem sucedido. Aí ela vai ter a bênção de Ártemis. Porque isto é, toda vez que a vida está por vir, nós pedimos a colaboração dos deuses, que os deuses são vida. Isso é completamente diferente. Não, mas estou falando num sentido assim. A pessoa tem um Deus que bate com o trabalho dela. Só que ela faz o trabalho com firmeza, com seriedade, mas ela pede a bênção para que tudo seja bem resolvido. Então veja, a gente pede esta bênção, mas tem que ter consciência de que nós estamos pedindo apenas vida e não sucesso. Uhum. Tá? A questão é bem clara aí, eticamente. Aqui o que eles pedem é vitória, à custa do sofrimento alheio. Não tem nada a ver com isso que você colocou. Está para vir uma vida. Peço a proteção dos deuses que essa vida venha. Eu não estou pedindo sucesso, estou pedindo vida. E os deuses são cúmplices da vida. Nós, aliás, temos os cúmplices. Os deuses representam criação. Nós pedimos coparticipação da criação. É completamente outro plano que nós estamos falando. Eu não estou pedindo a me ajuda a ganhar na loteria. A me ajuda a vencer o inimigo. O que quer dizer me ajuda a vencer o inimigo? Quer dizer que ele vai morrer e eu vou viver. Sem que ele mereça e sem que eu mereça. Você compreende a sujeira que está em jogo? A guerra de Troia, por isso não terá vitoriosos nem derrotados. Será um massacre geral. Nós estamos, como a deusa Ártemis, celebrando um pedido à vida, porque é o sagrado, o que há de mais sagrado, de fato, para os deuses é a vida. Nós estamos pedindo que privilegie minha vida em detrimento dela, dele ou dele. É bem diferente. É que nós estamos tão viciados em não aplicar os crivos éticos da existência, que de rodão colocamos tudo em farinha do mesmo saco. Não é assim. Quando eu peço proteção para o meu santo, eu estou um pouco me lixando se isso vai custar o prejuízo dela ou dele, ou entende? Não está em jogo. Não está em jogo o caráter grandioso de um Cristo, o caráter grandioso de um herói como Mahatma Gandhi, que prefere morrer, sacrificar em nome da vida e da dignidade. É do outro plano. Isto os deuses ouvem, você entende?
mas não ouvirão a nenhum herói da Ilíada, porque os motivos são torpes. E Erasmo de Rotterdam, que sempre recomendo a leitura, esta é uma das obras-primas da literatura renascentista, sacou isso muito bem numa obra-prima que se chama Elogio da Loucura, onde ele coloca os deuses no Olimpo, dando risada, tomando vinho, claro, e ambrósia, dando risada das decisões que se passam na Itália renascentista, daqueles Medici, Farneses, Rúspolis e toda aquela corja daquela aristocracia decadente, dando risada das decisões e dos desastres deles, e tudo isso naturalmente apelando para os deuses, a proteção, invocando a proteção, um bando de loucos. Este é o elogio da loucura, porque o único são nessa história toda são os loucos, né, que dão risada. É uma leitura obrigatória. Obras-primas como Dom Quixote, etc. No quinto livro, nós vemos uma das mais interessantes disputas da tradição. A disputa entre Atena e Ares e o sofrimento dos deuses com os mortais. Em pleno campo de batalha, se encontram ninguém menos do que a deusa da justiça e da equidade, Atena, da sabedoria, e o canastrão deus Ares, deus decadente na tradição helênica, só valorizado em Roma. Em toda a civilização helênica se encontrou um único templo de Ares, e tardio, do período helenístico, e mais de 1000 consagrados à deusa do amor, Afrodite. O contrário acontece na civilização romana. No Império Romano se encontram mais de 900 templos consagrados a Ares, 40 ou ao máximo 50 consagrados à deusa do amor. Isso retrata muito bem a natureza bélica do Império Romano. E sabemos que em quase um milênio de existência do Império Romano, as portas do templo de Ares estavam abertas sempre que o Império estava em guerra, e fechadas quando ele não estava em guerra. Em toda a história do Império Romano, as portas dos templos de Ares permaneceram fechadas um único dia, em quase um milênio. Só para vocês terem uma ideia da diferença de civilizações entre o Império Romano e o período clássico helênico, a visão sobre Eros, sobre amor e etc. Aqui nós temos então a deusa Atena, que se encontra em batalha com Ares. E Ares, ele não está defendendo nem troianos, nem aqueus, e nem protegendo nada. Ele quer bagunça. Ele quer insuflar o ódio, o terror e o temor. Tanto é que ele aparece com seus 2 cavalos, Fobos e Deimos. Phobos, fóbico, o medo, e Dimos, o terror, espalhando morte e terror por todos os campos, indistintamente se são troianos ou gregos. Atena, irada com isso, enfrenta-o, entra em combate com ele. Atena não é uma deusa guerreira, mas ela é implacável com a justiça, com a injustiça. E dá-lhe uma tremenda surra. Tanto é que ele volta para o Olimpo escangalhado para se queixar ao seu pai Zeus de que ele apanhara de sua irmã Atena. Zeus olha para ele e diz: se você não fosse meu filho, canastrão, eu te tiraria o Olimpo abaixo em direção ao Tártaro, seu inútil. Esse episódio muito divertido retrata muito bem a mentalidade que era imposta e era educado o jovem para compreender o que é a guerra pelo terror, pelo prazer de matar, pelo prazer de sangue, né? E como ele era derrotado por quem? Pela deusa da sabedoria, pela deusa da equidade. E ele volta com o rabo entre as pernas para se queixar. É um episódio divertidíssimo, principalmente quando a gente se põe no lugar das crianças. Toda criança queria ser Ares quando crescer, não queria?
forte, gostosão, quebrar de porrada o outro. Sou bom, né? Só para provar que eu sou bom, eu quebro ele, quebro todos, imagina. E notem a beleza de uma deusa feminino, mostrando equidade e justiça vencendo essa brutalidade. Vocês podem imaginar que lição de ética resulta daí. E o próprio grande Zeus com a grande Hera admoestando severamente este Deus desajuizado. Isso está na base. Uma criança aos 8, 9 anos cria a sua visão do que é digno. Esta mesma criança hoje assiste os desenhos animados do Cartoon Networks. É a mesma lição, não é? É a mesma formação. De onde viemos e aonde despencamos. O caráter bíblico da Ilíada não tem nada a ver com a nossa ideia bíblica, massacrante, aterrorizante, onde a primeira coisa que eu me preocupo em fazer com ele ou com ela é por culpa. Não discuta, você é culpa. É Kafka. É o processo de Kafka. Você é condenado. Pronto, não interessa o que você está condenado, de antemão. Esta é a educação que nós recebemos. Por definição, você está culpado. Do que se trata, não tem nem a beleza do Dostoiévski, um crime e castigo, onde existe de fato um crime acobertado e que deveremos chegar ao ponto, um crime que mantém algo, uma poluição, e deveremos descobrir para que haja o castigo. Não. Onde a culpa é tão incessante, essa beleza da obra de Dostoiévski, que o indivíduo não suporta a culpa, ele próprio se acusa e se revela. Não. Aqui não temos um crime. Ninguém cometeu um crime. Mas cometeu sim. E eu não te direi qual é. E você é culpado. E não discuta. E você será condenado. Se você não vai ser condenado como no processo de Kafka, onde de repente é morto sem saber o que você praticou, arrumaremos uma doença fatal. E você morrerá de culpa. Pronto. Seja um câncer, seja uma doença autoimune, de algum jeito nós vamos arrumar uma maneira de você morrer. Assim você terá merecido a culpa, o devido castigo. Esta é a mentalidade que nós encontramos. Nesta culpa inafiançável, pelo simples fato de existir. E o que nós estamos aqui lançando para o jovem é de que ele tem o direito de existir, sim, desde que ele viva com dignidade, desde que ele não espalhe o medo e o terror. Nós estamos dando uma direção. Imaginem vocês, numa escola, essa educação, e o que nós presenciamos hoje. Qual é a barbárie que nós presenciamos na escola hoje? Não é o bullying? É o Ares se espalhando por lá, é o terror pelo terror. Por quê? Porque eu não gostei que ele tem óculos, porque eu não gostei que ela tem cabelo liso, porque eu não gostei porque ele é muito branquinho pro meu gosto. Entendeu? Acabou. E vou te aterrorizar. É Phobos e Deimos. Massacrando o indivíduo. Por quê? Porque é você assim. Eu não gosto de 4 olhos. Nunca gostei. Eu não gosto de perna grossa. E por aí vai. O que fazer? Bom, entrar no YouTube e assistir cenas de bullying é um negócio assustador. Já fizeram essa experiência? Digitar bullying no YouTube? Quantos e quantos filmes reais foram gravados com câmera celular escondida, essa coisa só. Brutalidades inacreditáveis. Um dos últimos que eu vi foi um moleque de 13 para 14 anos, que a professora de inglês deu 0, uma prova que era uma piada. Quando ele viu, ele não tem dúvida, ele avança sobre ela, pelos cabelos, pega e joga ela pelo chão e pisa, se pisoteia a moça. Uma coisa assim inacreditável. E não é uma escola pública de 5ª categoria, não, é uma escola particular. Que esperar?
esta violência veio de onde? Veio de casa, óbvio, que ele nunca escutou não. Ele fazia qualquer rabisco e a professora, já viram esse tipo de palhaçada? Começa na escola muitas vezes, mas é os pais os piores. A pessoa faz qualquer rabisco, ai que lindo! Que lindo, meu, isso é um rabisco horroroso. Se liga! Acorda! Qualquer coisa, então ele está acostumado a ter elogio sobre qualquer lixo que ele faça. Ai de quem disser isso não. É a Susana Cristófilo de amanhã, claro. Recusou o mato. Simples. Isso se constrói desde o começo. Esse é o sentido da disputa entre Ares e Atena. Entre a força bruta e a sabedoria. No 6º livro, vem a ordem de Zeus. Os deuses abandonam os aqueus e os troianos à sua própria sorte. É quando o grande Zeus ordena que os homens sejam abandonados, como eu mencionei a vocês. Cada um à sua própria sorte. Afinal de contas, isso que vocês queriam? Não é? O homem não é a medida de todas as coisas? Que sejam suas medidas. Isso é tão bom para nós adolescentes, né? Quando olhamos, nossa, eu sou a medida de todas as coisas, como eu sou gostoso, não como eu sou bom, perfeito, se eu sou a medida, imagine. Então eu sou assim a cereja do bolo, né? Ou eu sou o último biscoito do pacote, né? Que dizem hoje. Imagine que maravilha que eu devo ser, né? Para eu ser a medida de todas as coisas, é tudo que eu queria, né? Um pobre coitado, desvairado, vai ser medida do quê? Do delírio e do desvario. Por isso que entra o mito da quimera que libera Fonte, né? A gente fala até hoje, ideais quiméricos, né? Quer dizer, o nível quer subir lá em cima e quanto mais alto ele sobe, pior vai ser o tombo. Delírio de autorreferência, falta de limites, a falta de medidas, delírios, ideais que podem custar a tua própria vida. E de fato custaram. Quando não custam da família, dos filhos e leva todo mundo de roldão, né? Por quê? Porque eu tenho que ser o bom, porque eu tenho que conseguir tudo. Os outros pouco me interessam. Eu nunca falo isso, claro, jamais eu confesso que os outros pouco me interessam. Mas as minhas ações são assim. Porque eu tenho que ter o sucesso absoluto que será dos outros. O fracasso, obviamente, porque senão como é que eu teria sucesso? E finalmente, no 7º livro, trata-se sobre quanto podem os deuses interferir na vida dos homens para conter sua impiedade maior. O orgulho e a soberbia. É o desdém de Zeus com o destino dos homens. Que é a temática retomada novamente. Quando começam as grandes derrotas para ambos os lados, todos se perguntam, mas por quê? Nós que fizemos tudo, nós que cultuamos os deuses, nós que fazemos todo o sacrifício, ou seja, vamos todo domingo para a igreja, por que os deuses nos castigam desse modo? A pergunta vale para os troianos e para os aqueus. O que fizemos nós para sofrer isso? É claro que não fizemos nada, ao contrário. A tônica principal é essa: não faltamos um único dia com nossos sacrifícios. Todos os rituais religiosos, todos os cultos aos deuses foram praticados. Mas é disso que os deuses precisam. Que a gente vá todo domingo na igreja, transportando para a modernidade. Ou praticá-los em nosso coração. A grande pergunta está. O que é ser fiel a um Deus, se não imitá-lo? Essa é a grande pergunta que fecha esse livro maravilhoso. Não adianta cultuar, é preciso praticar o Deus. Tem uma frase de Jesus nos Evangelhos que diz, muito semelhante ao que o senhor está falando. Alguém interpela Jesus e ele responde: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Simples assim. Eu nem tenho ambição de ser tão perfeito, mas pelo menos eu podia imitar, né? Ou como a gente vê em Édipo, né? Que o mais maldito dos homens tornou-se um imortal, que é um proto-Cristo, a história de Édipo. E eu pergunto no meu livro, né? Bem, ele foi o mais maldito dos homens, que foi condenado à morte antes de nascer, a pior condenação possível, né? Foi rejeitado pelo pai, pela mãe, foi condenado à morte, eles não o queriam.
conseguiu tornar-se, apesar dos crimes que cometeu, o mais justo e nobre dos homens, a ponto que os deuses lhe concederam a imortalidade e o santificaram. O mais maldito dos homens conseguiu. E nós, que não somos tão malditinhos assim, que tal a gente se mexer um pouquinho, né? Arregaçar os braços? Essa é a grande. Mas não. Nós queremos ir recitar 300 vezes a Ave Maria, não sei mais o que, etc. Na igreja, já sabe que com isso merecemos todas as benesses do mundo. Não é bem assim. A questão é muito mais grave. Querer ter esta ilusão, e os homens têm essa ilusão, de que com nossas falcatruas, com nossas carolices, vamos enganar os deuses. Viajou, meu amigo. Viajou. Isso é um recado não só para os fanáticos ou para os carolas. É para todo imbecil que acha que rezando ele vai resgatar a estupidez da sua vida. E principalmente a desmedida e o desvario da sua vida. Por isso que chegamos ao episódio da corda de ouro, quando Deus reúne o conselho e determina que nenhum Deus ousa intervir no destino dos homens e declara que a Dique se retire para o céu. Não é isso, afinal, que vocês queriam. Dizem que, desde então, os deuses nunca mais voltaram para cá. Virem-se, atropelem-se, façam o que vocês quiserem. Nós vemos, então, nesses primeiros 8 livros, as questões fundamentais da paideia e tão atuais para nós. A eterna distância entre o que os homens acham e esperam dos deuses e o que estes esperam de nós. A questão da verdade coloca-se aqui numa força contundente. Não é possível enganar os deuses. É possível enganar os homens, não os deuses. O que está em jogo aqui é a profunda decepção dos deuses com a soberbia, ganância e desvario da condição humana, que acaba resultando no afastamento dos deuses e até mesmo uma indiferença e um desdém com a condição humana. Daí resultam os célebres aforismos, que nós já mencionamos aqui, atribuídos ao grande Zeus. De hora em diante, os deuses não impõem mais aos homens o destino inteiro, apenas sugerem, presenteando-os com dádivas e talentos que podem ou não ser realizados. Não é isto, afinal, o que queriam? Mas alerta o grande Zeus de que o destino acalanta quem o segue e arrasta. E assim tem sido acontecendo. Esses são os primeiros 8 livros da Paideia, cujo impacto, desnecessário dizer, é estrondoso. Sempre se põe no lugar, imaginem isso, na forma de um diálogo delicioso do mestre com as crianças. Que resultado extraordinário, traz. E que atualidade nos traz. Transpor isso para nossas eleições é uma brincadeira, né? É de uma atualidade assustadora. No nosso cotidiano, é impressionante. No próximo encontro daremos continuidade a isso. Alguma dúvida, por favor? O destino hoje é sempre uma ideia muito de determinismo, né? Explica para os novos destino nada mais é do que os talentos que os deuses te deram. Que você tem a opção de cumpri-los ou fugir. Cumprir o seu destino nada mais é do que a coragem de se tornar cada vez mais você, a partir de você. A partir da realização de sua natureza, essência e talentos. Quantos de nós não desprezamos isso? O que menos interessa hoje para o homem moderno é quem ele é. Ele se prostitui logo aos 5 anos de idade, se tornando aquilo que papai espera, mamãe quer, e não sei mais quem, etc. Quem ele mesmo, daqui a pouco se lixando. Ele quer agradar, ele quer ganhar carinho. Isso é uma tragédia. Para ser amado, nós abrimos mão de nós. Essa é a triste tragédia. Mas eu não suporto a dor da rejeição. A tal ponto que tua mãe te diz: se você não se comportar direitinho porque eu fizer o que eu faço, o que eu quero, eu não te amo mais. Ah, pronto, você fica apavorado. Essa é a mente da depressão, né? Claro, claro. Da ideia básica que você está sozinho representa estar abandonado. Insuportável a ideia. Eu não te amo se você não for quem eu quero. Esse é o recado. A nossa família é de advogados, você está entendendo? Papai e mamãe não gostam que você faça isso.
Eu não gosto mais de você, se fizer isso. Pronto, a criança estremece. A rejeição. Eu gosto de repetir essa história, né, que eu já contei aqui, mas vale a pena. A minha mãe usava um truque assim, definitivo. Eu não era exatamente uma flor que se cheira de bom comportado. E toda vez que eu aprontava uma e outra, eu dizia, vem cá. Naquela época, pós-guerra, né, havia uma invasão em Atenas de ciganos. E a gente tinha medo, usava umas roupas diferentes, compridas e tal. Assim, ficava apavorado com isso. Imaginem vocês que a primeira vez que eu vi uma pessoa de cor na minha vida, eu saí correndo embaixo da saída da minha mãe, parecia que eu vi um monstro. Não existia, criança, né? Estou falando com 5 anos, 4 anos de idade. Toda vez que eu me comportava mal, eu dizia, tá vendo aquela cigana lá? Pois dela, eu troquei, comprei você por meia dúzia de ovos, tá? Se você continuar se comportando assim, eu vou te devolver e vou pegar meus ovos de volta. Pronto, eu virava assim o santo da casa, fazia qualquer negócio. Pronto, imagina, eu vou ser rejeitado, vou ser trocado de volta por aquela meia dúzia de ovos. Hoje dá risada, mas aquilo aterrorizava. E a coisa pode ganhar uma proporção muito mais séria. Minha mãe brincava e me amava muito, então eu não levava a sério tudo isso. Mas, e aquela mãe que não queria ter esse filho? E como compensação o sobreprotege, que é o caso geral. E que vai amontoá-lo com tremendas doenças por causa disso. E por aí vai. Não existe dor pior que a rejeição, sabemos disso. Mas não existe também chantagem mais suja em cima da rejeição. Se você não fizer o que eu te quero, eu não te amo. Apavoro, eu mato a criança. Mas é tão sujo quanto dizer, eu te amo de qualquer jeito. Eu tiro a referência dessa criança. Eu a mato do mesmo modo. Por quê? Não peguei. Por que eu te amo de qualquer jeito? Não é melhor do que... Não, virar o Capone. Não foi isso que ela declarou? A mãe dele não impõe limites, é isso? Claro. Eu vou te matar de qualquer jeito, sem limites. Você vai se esborrachar, vai se estatelar. Você tem o meio termo, né? É, só eu te salvo, porque eu te aceito incólume. É um jogo sujo. Omnívoro eu gosto. Esse é um elogio que eu criei, devorador de alma. Geralmente o serial killer ele tem uma mãe excessivamente protetora ou excessivamente maligna. Nunca é o meio termo. Nunca, como eu te ensinei. Além do clássico aspecto da criança contrair doenças gravíssimas para se livrar o inconsciente dela de uma mãe sobreprotetora. É um sufoco maldito. Ela prefere se matar do que continuar sendo sufocada desse jeito. Porque vai contra a lei fundamental da natureza e do desenvolvimento, que é criar sua vida própria, criar sua liberdade, criar seu mundo próprio, cumprir o seu destino, tornar-se você mesmo. Há um impedimento fundamental em dar-te o direito de ser, dentro do mistério que é só teu, mas que você sabe que você está cumprindo, você sabe que você está traindo a si próprio e quando você está sendo honesto com você mesmo. E isso não tem nada a ver com prejudicar ninguém, é uma realização intensa e íntima de tua natureza e essência. É aqui que está a grande provocação da Ilíada nos primeiros livros. Coragem de ser. Numa linguagem fantasticamente simples, qualquer criança entende. Isso que me assombra. Que no lugar de nós evoluímos, decaímos para essa palhaçada que ousam chamar de escola e de educação. E durmo com